Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. O processo eleitoral está num período de aquecimento. E aí vem aquelas dúvidas, né? Como é que eu vou encontrar um bom candidato? Será que os candidatos já podem começar a mostrar as suas ideias? Como é que esse candidato pode se comportar ou não? Dúvidas de eleitores e dúvidas de pré-candidatos que estão aí iniciando essa trajetória. Aliás, no dia 16 de agosto começa a corrida eleitoral. Por enquanto, todo mundo correndo aí para as convenções para ter o seu nome aprovado. E aí, como eu, eleitor, devo me comportar? Como eu, que quero ser eleito, devo me comportar para não ter a minha candidatura impugnada caso eu seja aprovado numa convenção? O processo eleitoral é o fato em foco. Nós estamos naquele momento que antecede aí o período em que nós vamos ter os candidatos na TV, no rádio, na internet, falando sobre o processo diretamente. Então, nada melhor do que esclarecer as dúvidas. O que é que pode, o que não pode, o que prejudica o candidato ou aquele emissor, aquele veículo que estiver fazendo a sua entrevista. E eu recebo hoje Dr. Matheus Braga, que é especialista, advogado eleitoral e que vai tirar um pouco das nossas dúvidas aqui. Seja bem-vindo, doutor Matheus. Muito obrigado, Theo, e a todos que nos assistem. Doutor Matheus, então, já para a gente começar, fala um pouquinho para a gente desse período. Quando é que termina o período que é o pré-eleitoral e começa efetivamente o período das campanhas, para que a gente possa saber como que funciona isso? Atualmente, nós estamos na pré-campanha. O que é a pré-campanha? A pré-campanha é aquele momento em que os filiados aos partidos políticos, junto com os diretórios municipais, discutem quais serão os nomes que serão ali levados à Justiça Eleitoral para disputarem os cargos. Então, pré-campanha é aquele momento em que se realizam as convenções partidárias para, de fato, definir quem que vai disputar determinado cargo, né? Então, de fato, é o momento de escolha ali de quem vai de cada partido disputar os cargos nesse ano, tanto como prefeito e também ali os vereadores. Então, atualmente, é só o momento, de fato, para a campanha de aquecimento, né, de organização interna dos partidos, para, após as convenções partidárias, serem definidos ali os nomes e já serem levados à Justiça Eleitoral. E aí, a partir do dia 16 de agosto, de fato, inicia-se o período oficial de campanha em que se pode pedir voto e outras atividades típicas de campanha mesmo. E nesse período, então, a gente tem aí então uma janela, né, que é de mais de um mês para que algumas coisas aconteçam, né? O que que pode ser feito? Esse pré-candidato, ele pode ser entrevistado, ele pode falar do que ele pretende fazer, já apesar de não estar em campanha, ou isso é proibido? A legislação eleitoral é muito clara, de forma expressa, ela autoriza e permite a concessão de entrevistas. Claro que, por exemplo, jornalistas, radialistas, locutores que trabalham na imprensa, de fato, né, já teriam que ter sido desligados, né, quem de fato exerce isso como profissão. Mas quem vai se candidatar, os pré-candidatos e também aos cargos de prefeitos e vereadores, eles podem, de fato, conceder entrevistas. O que não é permitido são pré-candidatos que exercem as funções de apresentação, que têm uma notória, de fato, divulgação do seu nome na função de locutor radialista. Mas na condição de pré-candidato, ele pode conceder entrevistas, tanto na pré-campanha quanto no período oficial de campanha. E a única ressalva é, de fato, não ter o pedido de votos, né? E falar sobre suas ideias, suas crenças, seus valores, o que acredita e o que defende. Claro, sem ter o pedido de voto, que ainda não estamos no período oficial de campanha. E a regra para as emissoras é, de fato, ter um parâmetro ali de isonomia. Então, se entrevistou determinado candidato a prefeito, tem que dar a oportunidade para que outros participem. Não necessariamente tem que ser obrigatório. A resolução fala para conceder, de fato, a oportunidade de forma igual. E aí vai de cada um, cada pré-candidato querer ou não conceder entrevista para aquele veículo. Isso aí, no caso dos veículos, eles têm que abrir para todos os pré-candidatos, independente de partido, se é partido menor, se é maior, nesse período pré-eleitoral? Exato. O que acontece? A resolução ela trabalha questões de pré-campanha e questões do período oficial de campanha. Então, são duas regras diferentes. Na pré-campanha, a legislação ela é mais genérica, fala para tratar de forma isonômica, de forma igual.
Então, nesse sentido, não tem uma delimitação tão fechada, né? Um conceito mais aberto. Já lá no período oficial de campanha, dentro do período oficial ali do horário eleitoral, aí de fato tem um critério praticamente matemático, né, referente à Câmara dos Deputados, número de deputados federais, enfim, aí faz uma divisão de tempo de TV para cada partido, e aí de fato isso vai ser divulgado já pela Justiça Eleitoral. Certo. Agora, uma dúvida que eu mesmo, como jornalista, tenho é o seguinte: entrevistar pré-candidato à majoritária, eleição majoritária, é fácil, porque geralmente são poucos, né? Hoje a gente até tem bastante, mas são 5, 6, né? O máximo você vai ter, talvez, aí 10 candidatos. Agora, entrevistar vereador é mais difícil, porque são muitos, né, doutor Matheus? Como que funciona para os pré-candidatos a vereador? Você também pode entrevistá-los? Etel, poder pode, a legislação de forma expressa ela permite que seja feita essa questão das entrevistas dos pré-candidatos ao cargo de vereador. Contudo, imagino eu que seja muito incomum justamente por esse critério de isonomia. Então, se a emissora ali ela entrevistar um vereador, automaticamente os outros vão querer também ter esse espaço e vão estar amparados pela legislação. Então, eu creio que até por uma questão de organização interna das emissoras, dos veículos de comunicação, essas entrevistas são restritas aos pré-candidatos à majoritária, aos prefeitos, que têm uma forma mais facilitada de se controlar isso. Então, de fato, se der espaço para um pré-candidato a vereador, os demais vão querer também, e aí, de fato, vai faltar espaço pela quantidade de pré-candidatos, né? Certo. Agora, quando começa o período eleitoral, você está dizendo a partir de 22 de agosto, a eleição deve ser na primeira semana de outubro, né? A partir do dia 16 de agosto até o dia 6 de outubro, que é o período oficial de campanha. Certo. Então, aí nesse período de oficial de campanha, de fato, há aquela divisão do horário eleitoral gratuito, né? Que aí o partido ele vai ter a autonomia de se organizar referente a tempo para os pré-candidatos a prefeitos, vereadores, enfim. Então, mas na pré-campanha, o único critério é a questão da isonomia. Então, por isso eu creio que os veículos de comunicação não entrevistem os vereadores para, de fato, não encher a grade de programação. Certo. E no caso aí da campanha, aí os veículos que desejarem, eles podem fazer debates, mas a propaganda eleitoral, ela já é definida pelo Exato. governo, né? Definida. Pela Justiça Eleitoral, exato. Os veículos de comunicação obrigatoriamente têm que ter o espaço ali do horário eleitoral gratuito, né, de acordo com os critérios matemáticos que a própria Justiça Eleitoral já tem de forma pré-definida. Mas, além disso, se os veículos quiserem fazer debates, eles podem fazer também com os pré-candidatos a prefeitos, que é diferente do horário eleitoral gratuito. Então, lá, de fato, tem as regras, né, que a própria legislação estabelece e também algumas regras internas dos veículos de comunicação. Quais são os comportamentos que são, digamos, não proibidos, né, mas são indesejáveis aí dos candidatos? Que alerta o senhor faria para os candidatos? São, na verdade, em regra, três tipos de erros que os pré-candidatos não podem cometer, né? Um é mais, de fato, mais brando e os outros dois mais graves. A começar pela propaganda eleitoral antecipada ou irregular. Então, se tiver algum tipo de pedido de voto agora antes da hora, de forma implícita, aquelas palavras mágicas, de fato a Justiça Eleitoral vai pedir para retirar, se tiver um post nas redes sociais, se não tirar, e de fato aplica multa. Então, a propaganda eleitoral é uma penalidade mais branda. Agora, o abuso de poder econômico, que é quando o pré-candidato acaba negociando algo em troca dos votos, isso de fato configura crime eleitoral, gera multa e também cassação do registro ou diploma, além do abuso de poder político, que é o uso da máquina pública, né? Por exemplo, o uso de veículos oficiais para fins eleitorais ou cessão de servidores que estão ativos para fins eleitorais. O uso da máquina pública também gera consequências mais graves a título de multa, questões penais e também a cassação do registro de candidatura ou diploma. Então, em regra, são esses três erros aí, os dois últimos sendo os mais graves. Prometer cesta básica, por exemplo, né? Exato, exato, exato. Cesta básica, telhado, enfim, esse tipo de oferta de contrapartida, de fato, além de você ter multa, ficar sem o registro ou o diploma, você fica, inclusive, inelegível, né?
sem poder participar das próximas eleições. Agora, doutor Matheus, o senhor tem feito um trabalho aí que eu tenho visto aí pelas redes sociais, esclarecendo dúvidas, né? Que dúvidas mais, digamos assim, mais recorrentes os candidatos têm trazido para o senhor? De fato, a gente tem dúvidas do Brasil todo nas nossas redes sociais, são pré-candidatos, né, do norte ao sul do país, mas o que tem mais é, 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 frequente lá nas nossas caixinhas de perguntas são dúvidas relacionadas à pré-campanha, como se posicionar sem cometer erros. E aqui eu já deixo já uma informação muito relevante, de fato, para que os pré-candidatos falem sobre a sua história, sua trajetória, qual que é a sua profissão, quais são os seus ideais, suas crenças, seus valores, sem adentrar a questões eleitorais agora. Então, de fato, criar uma reputação, criar uma imagem perante o eleitorado, para que ele tenha essa conexão agora na pré-campanha, sem falar de eleição, pedido de voto, enfim. Então, é contar de fato sua história e trazer o que ele acredita para que ele tenha conexão com o eleitorado, sem falar das eleições. Então, seria esse o melhor caminho. E nada de usar camisetas, banners, bonés, porque isso tudo, de fato, a legislação eleitoral ela proíbe, né? Tanto agora no período de pré-campanha quanto no período oficial. E utilizar e abusar das redes sociais para poder, de fato, ter um alcance muito maior. Agora, em relação a nós, eleitores, é bom que a gente também fique atento a algumas situações, né? Saber diferenciar bem aí aquele candidato para poder eleger uma pessoa que seja, que vá fazer a diferença, né? Porque se a gente perceber que o candidato está fazendo tudo isso aí que o senhor falou que não pode, já é uma pessoa para não votar, né? Sim, exatamente. De fato, ter essa percepção. Se o pré-candidato ele já infringe a lei antes de ter o cargo, o mandato eletivo, imagine quando ele estiver lá no cargo oficial. Então, buscar saber o histórico daquele pré-candidato, né, se o que ele pontua de fato é coerente ou não, e se ele está com propostas que vão de fato resolver as demandas da população, não só as demandas individuais, mas da grande coletividade em si. Agora a gente falou aí de pré-candidatura, falou de posicionamento dos candidatos. No período já eleitoral, né, eles podem usar aqueles santinhos, aquelas faixas, ou isso é proibido? O que acontece? A propaganda eleitoral, de fato, o que é permitido? É permitido utilizar santinhos, né, que são aqueles panfletos menores, panfletos maiores também, que são aqueles folders. Então, material gráfico, em regra, até meio metro quadrado é permitido utilizar. Bandeiras são permitidas também. E são vedados também a utilização de cartazes em postes, em muros, enfim. Então, de fato, a legislação restringiu muito a questão da propaganda eleitoral. Mas, em regra, bandeiras e materiais impressos até meio metro quadrado, além do citru, né, que é aquele adesivo do vidro traseiro do carro, e aqueles adesivos também de para-choque são permitidos. Certo. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse a importância, né, desse trabalho como advogado eleitoral. Durante todo esse período, os advogados eleitorais eles são muito procurados, né? Vocês ajudam na fiscalização desse processo ou orientam os candidatos? Qual que é o trabalho que vocês fazem? O papel do advogado eleitoral é um papel estratégico, né, no sentido tanto de blindar a campanha ali do seu cliente, quanto de fato fiscalizar o adversário, inclusive impugnar registros de candidatura, impugnar ali às vezes o diploma também quando ele foi eleito, mas já verificou-se ali uma questão referente a algum abuso de poder. Então, é tanto blindar o nosso cliente quanto atacar os adversários judicialmente para poder de fato ter um pleito tranquilo, um pleito justo, né? Então, quer dizer, aquele candidato que, inclusive, vai participar de debates, etc., é sempre bom ter um consultor, né, da área do direito, né? Sem dúvida, para se proteger e também ficar de olho no adversário e, se for o caso, tirar ele do jogo dentro da lei, né? Tá certo. Doutor Matheus, alguma orientação a mais que eu gostaria de dar? O nosso contato é através do Instagram, que é o @advogado Matheus Braga, e lá nós fazemos ali já um primeiro atendimento para a gente poder marcar uma videoconferência, entender o projeto e se colocar à disposição para poder auxiliar. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui na nossa coluna Fato em Foco, viu? Obrigado, Theo. Sucesso aí. A gente se vê na próxima edição da nossa coluna, o Fato em Foco. Me segue nas redes sociais, eu estou no @etelcorrêa jornalista, estou também com o nosso podcast, o Pod Fato,
E segue também lá na TV Alterosa. Eu estou com as notícias de todos os dias, do nosso cotidiano, no jornal, lá trazendo para você as notícias do dia, os fatos que impactam a nossa vida. Obrigada pela companhia, viu? Um beijo.